A pré-campanha de Flávio Bolsonaro começa a enfrentar um sinal de alerta que vai muito além das investigações e das disputas políticas. O problema agora aparece em um dos segmentos mais importantes para o bolsonarismo: os evangélicos. Pesquisas recentes mostram que Flávio perdeu força justamente entre os eleitores que foram decisivos para o projeto político construído por Jair Bolsonaro. Em apenas um mês, o senador registrou uma queda vertiginosa neste segmento. Ao mesmo tempo, Lula avançou entre esses eleitores e reduziu a distância que separava os dois campos políticos. O movimento acontece em um momento delicado para o entorno da família Bolsonaro. As revelações envolvendo o filme Dark Horse, as investigações que cercam o empresário Daniel Vorcaro, as discussões sobre a origem dos recursos utilizados no projeto e a sucessão de notícias negativas que tem mantido o grupo na defensiva. Para qualquer candidato da direita, perder terreno entre evangélicos é mais do que um problema estatístico. É um indicador político relevante sobre o humor de uma base que sempre foi considerada das mais fiéis do bolsonarismo. A questão é se estamos diante de uma oscilação momentânea ou de um início de uma mudança mais profunda no eleitorado mais conservador do país. É sobre esse cenário, seus impactos e suas consequências para as eleições que vamos conversar agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Heloísa Vilela, tentando cobrir as férias aqui da Gabi Varela, mas você já sabe que esse é o podcast Em Detalhes, onde a gente sempre tem um convidado para mergulhar e aprofundar um pouco mais questões importantes do dia a dia. E hoje eu vou conversar com o Gutierrez Barbosa, que é coordenador nacional do Setorial Interreligioso do PT. Mas antes eu queria mostrar para vocês a pesquisa, a enquete que a gente tem lá no Papo Legal, na página especial do Em Detalhes. E hoje a gente pergunta ali qual é o principal fator para a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenções de voto. Denúncias da relação dele com Daniel Vorcaro, sabotagem do irmão Eduardo Bolsonaro, evangélicos despertaram para o risco e governo Lula melhorou o desempenho. O Papo Legal é a rede social do ICL Notícias que usa inteligência artificial, verificação de fatos em tempo real e um sistema de recompensas para quem participa dos debates. Para se inscrever é só acessar no seu navegador papolegal.app. Então, vamos lá entrar nesse assunto que é o grande assunto de hoje, que eu queria conversar com você, Gutierrez. Prazer estar com você por aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo Em Detalhes, esse podcast, a todos do ICL. Agradeço a você, Heloísa, por também ter me convidado e me coloco à disposição para dialogar num tema tão importante, que é essa relação da política com a fé, com o mundo evangélico, mas também com todas as religiosidades. Então, vamos lá. A gente viu aí nas últimas pesquisas, tanto a pesquisa do BTG Nexus e a outra pesquisa que saiu recentemente, que houve uma pequena melhoria do presidente Lula junto aos evangélicos. Parece que existe um pequeno movimento já, o que a gente não via, né, na eleição do Bolsonaro, a gente não viu de forma alguma. Então, Lula teria subido de 24% para 31% nas intenções de voto na pesquisa estimulada, segundo essa última pesquisa da BTG Nexus. E eu queria saber se já é possível ter uma ideia de onde vem essa melhoria, por que esse resultado, que ainda não é gigante, mas já é um sinal positivo. Eu acho que tem uma percepção na comunidade evangélica do impacto que tem sido, eu acho que do impacto que tem sido as políticas sociais do governo Lula, essa percepção. Eu acho que ponto 2, o desgaste do bolsonarismo, né? Porque antes há um pouco da marca aquela marca que foi associada, iniciada lá em 2000,
2014, com o impeachment da Dilma, com o desgaste que o PT sofreu com a prisão do Lula, esses desgastes todos que ocorreram nos últimos 10 anos, impactava muito a imagem do governo e a imagem do presidente Lula em relação à corrupção e a relação à moral. Isso a gente começa a perceber que as pessoas estão fazendo também uma identificação de que a família do Bolsonaro, muito envolvido em vários casos de corrupção, e agora o do Banco Master foi uma explosão, né? Mas havia vindo um desgaste da família Bolsonaro, com a própria prisão do Bolsonaro, com o atentado à democracia, com o envolvimento também na investigação, toda a investigação do crime da Marielle. Acho que é uma sequência de coisas que vem fazendo com que o público evangélico, que notadamente é um público também que se preocupa, ao contrário da imagem que às vezes tenta se colocar de que o evangélico é uma pessoa mais alheia à política. Isso, nos últimos anos, a gente vem demonstrando que o evangélico também se preocupa com a política, né? Antes a gente tinha um diagnóstico maior entre os católicos, que são mais do campo progressista. A gente começa a perceber, e essa movimentação também, Letícia, que a gente vem fazendo dentro do partido, né, de ouvir, de escutar, de conversar com o segmento evangélico, proporciona que pessoas que antes tinham uma certa ojeriza ou retaliação, a percepção como viu o governo ou como viu o presidente Lula, ela vai se quebrando ao longo do tempo. Então, é esse passo, por isso que você disse aí, uma leve mudança, mas é uma leve, mas importante mudança nesse cenário, que já gera uma preocupação. A gente realizou recentemente, no dia 8, a pesquisa saiu entre os dias 10 e 12, talvez não tenha um impacto ainda, mas ao mesmo tempo tem um impacto das ações que a gente vem fazendo para aproximar. O governo Lula sancionou a lei do Dia do Pastor, eu estou falando de leis mais recentes, instituiu a música gospel como um patrimônio nacional, porque a gente precisa ir entendendo que a participação do segmento evangélico na sociedade, ela se dá de uma forma diferente como era na década de 80, né? Na década de 80 você tinha um país preponderantemente cristão-católico. Essa curva ela vai começando a modificar, né? O último censo do IBGE, de 2010 para 2020, você tem uma perda, uma redução do grupo católico, cerca de 9 pontos, das pessoas que se identificam como católico, e um crescimento de 21 para 28, que é quase 7 pontos, de evangélicos. Então, você tem uma curva ascendente do segmento evangélico. Eu estava olhando, teve uma pesquisa que foi feita pela Data Senado, em parceria com o Ministério da Cultura, sobre a música gospel, nas capitais. Em Salvador, que é muito forte o axé, o pagode, o arrocha, a música gospel desbancou todas elas. Então, essa mudança cultural brasileira, impregnada pela religiosidade, está muito presente. Então, na medida que as pessoas também que são do segmento evangélico, eu não digo só do segmento evangélico, mas as pessoas de terreiro, a gente precisa também fazer as análises não só sobre o segmento evangélico. No censo de 2010 para 2020, triplica o número de pessoas que se identificam com as religiões de matriz africana. É um número pequeno, que não tem impacto eleitoral, pode-se dizer que não tem impacto eleitoral, mas vai se cada vez mais crescendo. Os desigrejados Olha, todo também... número tem impacto eleitoral, né? Porque a gente Sim. sabe que a decisão dessa eleição será feita por uma faixa muito pequena do eleitorado. Existe um grupo cristalizado de apoio aos bolsonaristas e existe um grupo cristalizado de apoio aos progressistas. E existe uma faixa pequena que está em disputa. Então, por isso eu queria conversar com você sobre esse congresso que vocês tiveram recentemente, na semana passada, que foi justamente para dialogar com vários grupos diferentes dos evangélicos, porque também existe essa percepção muito equivocada de que os evangélicos são um bloco monolítico, né, igualzinho, e que é tudo a mesma coisa, quando não é. Então, eu queria que você explicasse um pouco que trabalho é esse, como você acha que esse trabalho
pode refletir no resultado das urnas? A gente está trabalhando internamente, é uma boa pergunta, muito com o diálogo, né? Sem fazer aquela forçação de barra para ocupar os púlpitos e transformar esses púlpitos em palanque eleitoral. O PT faz isso desde o início da década de 80, fez isso nas comunidades eclesiais de base, sem ocupar os púlpitos das igrejas católicas. Nós temos expertise nisso, expertise nossa de tradição do PT, que foi um partido criado pela intelectualidade da época, pelo sindicalista, mas também pelo meio religioso, seja católico, uma boa parte naquela época, dentro da igreja, que se opunha à ditadura militar, e também segmentos também evangélicos. A Benedita da Silva é uma referência no PT, desde quando o PT fundou, e sempre foi evangélica. Então o PT sempre foi um partido conectado, enraizado nesse movimento de fé e política no Brasil. E sempre foi uma coisa sadia, sempre foi uma coisa da disputa de opinião sobre o papel do Estado em relação ao povo brasileiro, a como a gente faz políticas públicas que cheguem até o povo. Então, esse encontro, ele foi uma quarta edição do Encontro Nacional de Evangélicos do PT. O primeiro ocorreu em 2017. Nós temos um núcleo de evangélico do PT e de evangélicas que funciona desde 2015, já precedido como Movimento do Evangélico Progressista, Frente Evangélica pelo Estado de Direito. São vários grupos do campo progressista que organizam o segmento evangélico a partir de uma ideia do progressismo, né? A partir da ideia de que Jesus, quando veio, ele veio para atender ao pobre e ao necessitado. É totalmente destoante com a ideia do Jesus da morte. Jesus não veio para matar, roubar. A própria palavra, a própria Sagrada Escritura diz isso, que é o princípio basilar nosso. Eu sou evangélico, sou vice-presidente da Igreja Batista Nazaré, em Salvador. Nós fizemos um encontro que reuniu o pentecostal. O pessoal diz, porque não tem... a relação do PT sempre foi mais com os históricos, né? O pessoal mais liberal, vamos dizer assim, do ponto de vista dos costumes. Não. Metade, Heloísa, do encontro era de pessoas pentecostais. Quase mais de 30% das pessoas que... Nós tivemos um encontro com mais de 200 pessoas, né? Foi lideranças do Brasil inteiro. Nós tínhamos gente de todos os estados da federação. E a metade pentecostal. São os pentecostais que constroem essa relação na base, nas periferias, nas zonas rurais, as igrejas da Assembleia de Deus, Igreja Cristã no Brasil, Igreja Metodista, várias igrejas que têm uma relação profunda com o nosso Brasil e que estavam conosco. Então, essa ideia de um pensamento uníssono dentro da igreja, de que é uma posição teológica que quando o pastor fala, todo mundo segue. Isso não é verdade. No período mais difícil, mais duro da trajetória nossa, que foi na prisão do Lula, naquele desgaste que ele teve que substituir a candidatura por força da lei, da legislação, e a gente colocou a data, nós tivemos 30% dos evangélicos votando conosco, no período mais duro. Então, tem uma parte do segmento evangélico que compreende que, inclusive, nós temos dados internos que demonstram que uma boa parte do segmento evangélico não coaduna com a transformação do púlpito em palanque. Infelizmente, alguns líderes, não são todos, né? A gente tem muito respeito às lideranças religiosas, que não tratam o púlpito. Tem igrejas que não se declarou ainda, igrejas grandiosas no Brasil, que não fazem declaração pública de que lado estão, se estão com Lula ou se estão com o Flávio ou se estão com outra candidatura. Então, essa disputa nós vamos fazer, mas de uma forma sadia, de uma forma que a gente dialogue, leve as pessoas à percepção do papel do Estado. O Estado, ele é laico. O Estado não pode tomar uma religião como sua. Nós vencemos isso na primeira legislação, na Constituição da República, em 1889. Nós já dissemos que nós já separamos o que era papel da igreja e o que era papel do Estado. Mas nós vamos trabalhar do ponto de vista da liberdade religiosa essa disputa. Não está sobre nós, a comunidade evangélica, e nem sobre nós do PT, a política da morte, a política da corrupção, a política de tratar as pessoas. Na pandemia, nós tivemos a maior irresponsabilidade, o maior genocídio. Eles acham ruim que a gente chama eles de genocida. O Bolsonaro deveria pagar pelo crime, não só pelo crime que ele cometeu de tentar matar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes e fazer aquela confusão lá, aquele ataque à democracia destruindo o patrimônio público, mas deveria estar preso também por crime também
pela irresponsabilidade que teve no período da pandemia. Foram quase 700 mil mortes. Se nós tivéssemos antecipado a vacina, nós não teríamos perdido tantas vidas como nós perdemos. Pelo menos Essa 400 política... mil pessoas não teriam, pelo menos 400 mil pessoas não teriam morrido. Então, eu queria saber, na sua opinião, o que mais está pesando, se é a combinação de tudo, né? Porque a gente teve um problema moral, que foi essa história do Flávio Bolsonaro ter o áudio dele pedindo dinheiro para o Vorcari, eu ouvi dizer que já é uma boataria nas igrejas, isso muito grande. Se é o problema do nacionalismo, porque o Eduardo Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos pedir ao Trump para impor taxas ao Brasil, e a gente viu o quanto que isso fez crescer a campanha do presidente Lula, defendendo a soberania e o nacionalismo, se tem essa vertente nacionalista forte entre os evangélicos, ou se é também o conjunto da obra, porque a gente não pode retirar os evangélicos da sociedade, eles são parte de todos os problemas também que todo mundo enfrenta. Então, qualquer programa social, seja redução de imposto de renda, seja desenrola, seja pé de meia, ou você pode nomear aí vários, também atingem toda a população evangélica ou não. Então, eu queria saber para você onde está pesando mais, o que está fazendo mudar mais esses dados de pesquisa sobre os evangélicos nas eleições presidenciais. Eu acho que tem uma coisa que, quando a gente analisa a série histórica, não essa série histórica mais recente, mas a série histórica, no primeiro, segundo, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, aí Dilma 2 começa a cair. É a nossa curva que a gente começa a ter uma percepção, uma avaliação negativa do PT, de Lula, da liderança dos governos do PT entre os evangélicos. E é justamente na curva da questão moral, da questão da corrupção, da Lava Jato. Então, na medida, essa pesquisa da BTG, se a gente olhar ela lá com os dados, a rejeição de Flávio supera, né, os 52%. A rejeição começa, na medida que as pessoas começam a conectar, ele principalmente é o segmento evangélico, que é o que mais a gente teve, que foi mais refratário, que é mais refratário a nós, você percebe que começa a mudar essa curva, a percepção. Então, é o combo, né? Na medida o patriotismo, a bandeira do Brasil que estava atrelada única e exclusivamente ao campo bolsonarista, ela passa a se desvincular. A família Bolsonaro, para correr do Brasil, já foi logo para os Estados Unidos. E começa esse desgaste quando o Bolsonaro não aceita o resultado das eleições. É preciso a gente resgatar que ele saiu de avião e não fez a entrega da faixa. Ele foi para onde? Para os Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos passou a ser mais usada. Isso começa a impactar também, porque quem é evangélico, a pessoa que é patriótico ou é nacional desenvolvimentista, ele começa a perceber que essa família que dizia representar o nacional o patriotismo, ela não está conectada conosco. Então, há um combo, né? A percepção também da estabilidade da economia, a diminuição das taxas de desemprego. Nós pegamos um país, agora mais recentemente, Heloísa e todos aqueles que nos assistem, um país destroçado das políticas sociais. Praticamente, o país foi entregue, não tinha uma política pública coordenada, uma política de Estado. No governo de Bolsonaro foi o tempo inteiro troca de ministro, o tempo inteiro apagando incêndio, a irresponsabilidade com a questão da pandemia, o aumento do desemprego. O Brasil caiu enquanto a economia mundial, desrespeitado diante do mundo. Bolsonaro não foi em lugar nenhum. Onde ia era problema. As falas públicas, o desrespeito dele com a imprensa. Então, isso começa a afastar as pessoas. Alguma coisa está errada. E no nosso meio evangélico, a gente tem muito respeito às leis. As instituições que são regidas pela legislação, pela Constituição, são obedecidas. A Constituição a gente obedece, porque está nas Sagradas Escrituras. Esse ideal é muito presente no meio evangélico, né? Que toda autoridade é constituída por Deus. Então, na medida que essas autoridades começam a desobedecer à lei, porque tudo que foi feito para tentar a tentativa de golpe do Bolsonaro é tentativa
a tentativa real de destituição daquilo que foi mais sagrado, que foi a democracia, que foi o voto direto das pessoas. Então as pessoas também começam a se desencorajar. Muita gente, você fez a pergunta sobre os desigrejados. Os desigrejados aumentam cada vez mais, porque as pessoas, quando elas vão para a igreja, elas vão com um sentimento de orar, de jejuar, do louvor, pelo aquilo que mais traz, que é o pastor como sendo um agente espiritual, um representante ali, né, que tem uma função espiritual de acomodação, de acolhimento. Aí, na medida que você politiza o debate dentro do púlpito, e da pior forma possível, que dá uma politização sadia, eu tenho visto depoimento de que dentro dos grupos de WhatsApp, dentro das próprias igrejas que tradicionalmente, nos últimos anos, estava mais ligada ao bolsonarismo, há um constrangimento geral na divulgação de fake news. É uma outra coisa. Esse é um A outro Bíblia diz ponto que eu queria te perguntar, porque a gente sabe que esse grupo é bombardeado por fake news via WhatsApp o tempo todo. A gente está ouvindo falar aí de um programa do governo Lula, de porta-vozes do Lula. Vocês têm algum plano para contrapor nos grupos de WhatsApp essa enxurrada de mentiras que a gente sabe que vem aí, que ainda nem começou? foi lançado recentemente, semana passada, o Pode Espalhar. Um dia após o Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas, nós lançamos o porta-voz do Lula. Já tínhamos o Pode Espalhar, que a gente faz todo um processo de divulgação das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo e trazendo informações contrapondo às fake news que são colocadas. Né? O porta-voz do Lula também tem esse objetivo de fazer um contraponto às fake news, que é uma outra característica também da pessoa que é evangélica, da pessoa que é cristã, ou da pessoa também que é das diversas religiosidades. Nós estamos chamando a atenção para o evangélico por ser o principal contingente, que a gente é um público, em tese, teoricamente, mais refratário, mas também com um olhar, seja pessoa de terreiro, seja pessoa do candomblé, seja pessoa católica ou espírita, ele tende a consumir produtos que sejam verdade. Ele recebe a fake news, mas se ele tiver um contraponto, ele vai optar pela verdade. Então, vários grupos de zap eu tenho recebido notícias de que tem funcionado porque está sendo um constrangimento. A pessoa que é um sacerdote, que tem a prerrogativa de sempre conversar com as pessoas, trazendo a verdade sobre os fatos, e ele passa a ser um divulgador de mentira, isso põe em xeque a própria existência dele enquanto sacerdote, enquanto líder espiritual. Então, esse contraponto é um contraponto que nós vamos expor. Quem é que está com a verdade e quem é que está com a mentira. Você não vê uma denúncia de pessoas nossas, liderança nossa, respondendo por fake news e ataque à oposição. É visceral como as lideranças do campo bolsonarista impõem mentiras sobre nós. Disseram que a gente ia fechar a igreja. Quantas igrejas nós fechamos, Heloísa? Nenhuma. Nós fechamos quantas igrejas no Brasil nesse período que nós estivemos governando? Nenhuma. Pelo contrário, é no governo Lula que você tem mais responsabilidade com a liberdade religiosa. Foi o período que mais se abriu igrejas evangélicas. Nós temos pesquisas pontuam que nós temos mais igrejas, templos religiosos, de uma forma geral, do que instituições de educação e de saúde no Brasil. A presença religiosa no Brasil ela é muito forte. E um dos motivos de ser forte é porque foi proporcionada pelos governos do nosso partido, que sempre prezou pelo Estado laico, mas, sobretudo, pela liberdade individual de culto das pessoas. Foram nos nossos governos que mais a gente fiscalizou processo de combate à intolerância religiosa, racismo religioso, que não dá também para a gente ser evangélico e a gente discriminar as pessoas que professam outro tipo de religião. Então, esse programa está muito com a gente. Então, o porta-voz do Lula e o Pode Espalhar são duas ferramentas que a gente está fazendo um contraponto direto às fake news e vamos utilizar isso como forma de disseminar as verdades sobre o nosso país. Todas as pessoas têm direito de fazer a sua escolha sobre o Brasil que a gente quer para os próximos 4 anos, mas não inventando ódio, disseminando ódio. Essa coisa do ódio ficou muito latente nos últimos anos e a gente não é propagador do ódio. As pessoas podem ter a sua liberdade. Anteriormente, a gente tinha uma polarização no Brasil entre o PSDB e o PT. Hoje a gente tem uma polarização entre o PT e o ódio, o PT e o fascismo, o PT e a fake news,
o PT e as ligações às milícias. Então, isso está muito forte, uma coisa que você disse aí, né? Essa entrega exacerbada para os Estados Unidos, o tarifaço, ao invés de você ter agentes políticos. Lula foi para lá para defender a nação, a soberania nacional. A família Bolsonaro foi para lá para poder, primeiro, se blindar do escândalo do filme e, segundo, denunciar o PIX e denunciar, impor o tarifaço no Brasil, que só prejudica, inclusive, a classe econômica que, em parte, tem dificuldade de dialogar conosco. Então, eles que foram os prejudicados, as grandes indústrias, as grandes empresas brasileiras, o comércio nacional. Nós descobrimos o pré-sal e potencializamos a indústria brasileira a partir do nosso petróleo. O petróleo é nosso. As terras raras são nossas, é um patrimônio do povo brasileiro. Os royalties dos petróleos precisam ser investidos para nós, não a gente entregar o patrimônio brasileiro, nacional. Foi no período do governo Lula, a todos que nos assistem, que nós tivemos a diminuição do desmatamento. Isso impacta de forma ampla. Então, eu acho que essa coisa toda do nacionalismo é um calcanhar de Aquiles muito forte para o bolsonarismo e que pode ser e vai ser, tenho certeza, muito explorado na campanha. Agora, uma última pergunta, que a gente está caminhando para o fim, nosso tempo está acabando. A gente já viu, então, nas pesquisas, o presidente Lula sair de uma aprovação de 24% para 31% junto aos evangélicos. Com esse trabalho que está sendo feito, com essas questões que a gente colocou, o senhor espera que esse número continue crescendo? Essa é a sua perspectiva? Eu tô muito animado com o Brasil. Nós temos uma responsabilidade com o nosso país, com a soberania do nosso país. E ter responsabilidade é a gente diminuir ódio. Nós precisamos ter amor à nossa pátria. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras, é da classe trabalhadora. Nós precisamos unir o nosso país em defesa do nosso país. O mundo está muito conturbado. Nós precisamos privilegiar o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa sentir-se bem em morar no Brasil, em viver no Brasil. Essa curva de percepção do segmento evangélico em relação a nós e ao governo Lula consagrará a vitória do presidente Lula e com ampla vantagem também entre os evangélicos. Então, muito obrigada por essa conversa, muito esclarecedora, e até uma próxima. Muito obrigado. Em mais um capítulo da trama Dark Horse, veio à tona agora que uma empresária ligada à produção do filme recebeu dinheiro, vocês sabem vindo de onde? Do orçamento secreto. O orçamento secreto é um dos maiores facilitadores de corrupção da história do nosso país. Ele dá acesso a fundos públicos, a políticos e empresários. Somos nós, o povo, quem paga por isso. No dia 28, às 8 horas da noite, vamos lançar a nova série Orçamento Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil, uma produção original aqui do ICL. E você pode acompanhar garantindo seu ingresso entrando em emdetalhesicl.com.br. É só para garantir o ingresso, porque a exibição é gratuita. Não perca. 2026 é ano de eleição e os políticos vão ficar desesperados quando souberem que no dia 28 de junho o ICL vai exibir os primeiros episódios da série documental Secreto, o maior esquema de corrupção do Brasil. Uma série documental que vai mostrar para as pessoas para onde foram os mais de 150 bilhões de reais destinados de uma maneira absolutamente opaca para os deputados e deputadas, senadores e senadoras da República. O que vocês vão ver não é nada menos do que uma bomba, com certeza. Depois desse documentário, alguma coisa vai ter que ser feita. Um abraço e até o dia 28.